O Lar Adventista, capítulo 81. Recreação que proporciona satisfações duradouras. O que desenvolve as mãos, a mente e o caráter. Não se obtém os maiores benefícios de exercícios que se fazem como mero esporte ou exercícios propriamente ditos. Há algum benefício derivado da permanência ao ar livre e também do exercício dos músculos, mas seja a mesma quantidade de energia empregada no cumprimento de obrigações de auxílio e o benefício será maior, sendo alcançado um sentimento de satisfação, pois tais exercícios levam consigo o senso da prestatividade e a aprovação da consciência pelo dever cumprido. Deve-se despertar nas crianças e jovens a ambição de se exercitarem na prática de algo que seja benéfico a eles mesmos e um auxílio a outros. O exercício que desenvolve a mente e o caráter, que ensina as mãos a serem úteis e que prepara os jovens a assumir sua parte nos encargos da vida, é o que dá força física e ativa toda a faculdade. E há uma recompensa na atividade virtuosa, no cultivo do hábito de viver para o bem. Nenhuma recreação apenas proveitosa a si mesmos se revelará uma bênção tão grande às crianças e jovens como a que os faz úteis aos outros. Entusiastas e impressionáveis por natureza, são prontos a corresponder à sugestão. Exemplo de Jesus como jovem. A vida de Jesus foi cheia de atividade, e ele se exercitou na prática de variadas tarefas, em harmonia com sua força física e desenvolvimento. Realizando a obra que lhe estava indicada, não tinha ele tempo para participar de divertimentos estimulantes e inúteis. Não tomava parte naquilo que pudesse envenenar a moral e rebaixar o tono físico, mas foi educado no trabalho útil e até para resistir a durezas. Em sua vida terrena, Cristo foi um exemplo a toda a família humana, havendo sido obediente e prestativo no lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhou com as próprias mãos na pequena oficina de Nazaré. A Bíblia diz de Jesus: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Ao trabalhar na infância e na juventude, desenvolveram-se a mente e o corpo. Ele não usou suas faculdades físicas descuidadamente, mas exercitou-as de modo a mantê-las sadias, a fim de poder fazer o melhor trabalho em cada setor. Não desejava ser falho nem mesmo no manuseio das ferramentas. Foi tão perfeito como obreiro quanto era no caráter. Por preceito e exemplo, Cristo dignificou o trabalho útil. Refrigério mediante variação no trabalho. Os rapazes devem lembrar-se de que são responsáveis por todos os privilégios que têm fruído pelo aproveitamento do tempo e pelo devido emprego de suas aptidões. Talvez indaguem: não teremos nenhum divertimento ou recreio? Havemos de trabalhar, trabalhar e trabalhar sem variação? Uma mudança no trabalho físico que severamente esteja sobrecarregando as forças pode ser muito necessária por algum tempo, a fim de que possa de novo empenhar-se no trabalho, aplicando o vigor com maior sucesso. Mas repouso total pode não ser necessário, nem mesmo ser seguido dos melhores resultados no que respeita à força física. Eles não necessitam, mesmo quando esgotados com uma determinada espécie de trabalho, desperdiçar seus preciosos momentos. Devem procurar fazer, então, alguma coisa não tão exaustiva, mas que seja uma bênção à sua mãe e irmãs, aliviando-lhes os cuidados por tomar sobre si os mais duros encargos que elas têm de levar. Podem eles encontrar aquele divertimento que brota do princípio e que lhes proporcionará a verdadeira felicidade, e seu tempo não será despendido em futilidades ou em condescendência egoísta. Seu tempo pode ser sempre empregado com proveito. Eles podem ser retemperados com a variação e, não obstante, estar remindo o tempo de maneira que cada momento produza bom resultado a alguém. Muitos afirmam que é necessário para a preservação da saúde física dedicar-se a entretenimento egoísta. É certo que se requer mudança para melhor desenvolvimento do corpo, pois corpo e mente são refrigerados e revigorados pela variação. Mas este objetivo não é alcançado pela participação de entretenimentos tolos, com negligência dos deveres diários que se requer os jovens realizem.
Um programa abençoado para os estudantes. Devemos educar a juventude para que exercite tanto as faculdades físicas como as mentais. O exercício saudável de todo o ser proverá uma educação a um tempo ampla e compreensiva. Tivemos um difícil trabalho na Austrália em educar os pais e a juventude segundo estas diretrizes, mas perseveramos em nossos esforços até que fosse aprendida a lição de que para conseguir uma educação que seja completa, o tempo de estudo deve ser dividido entre a aquisição de conhecimentos através dos livros e o assegurar um conhecimento de trabalho prático. Parte de cada dia era despendida em trabalho útil, em que os estudantes aprendiam como limpar a terra, como cultivar o solo e construir casas num tempo que de outro modo teria sido despendido em jogos esportivos e outros entretenimentos. E o Senhor abençoou os estudantes que assim devotaram seu tempo a aprender lições de proveito. Deus tem provido aplicações úteis do tempo no desenvolvimento da saúde, e essas aplicações qualificarão os estudantes a serem um auxílio a si mesmos e aos outros. Em lugar de prover entretenimentos que apenas divirtam, deve-se procurar que os exercícios produzam o que é bom. A atividade missionária é um exercício ideal. Há quantidades de coisas necessárias e úteis para se fazer em nosso mundo que tornariam o exercício de entretenimento quase inteiramente desnecessário. Cérebro, ossos e músculos adquirirão solidez e força quando usados com propósito, em fazer o bem, em pensar com aplicação e imaginar planos que os levarão ao desenvolvimento das faculdades do intelecto e da força dos órgãos físicos, os quais levarão ao uso prático dos talentos dados por Deus, com que poderão glorificá-lo. É nosso dever procurar sempre fazer o bem no uso dos músculos e cérebro que Deus deu à juventude, para que possam ser úteis a outros, tornando suas cargas mais leves, consolando os tristes, animando o desencorajado, dizendo palavras de conforto ao sem esperança, desviando o espírito dos estudantes daquilo que é tolo e fútil e que muitas vezes os leva da dignidade viril e feminil para a vergonha e desventura. O Senhor deseja que a mente seja elevada, procurando canais mais altos e mais nobres de prestatividade. A mesma capacidade de exercício da mente e dos músculos pode inventar caminhos e meios de alcançar mais alta classe de exercício, fazendo o trabalho missionário que os torne colaboradores de Deus, podendo ser educados para mais prestatividade na presente vida, realizando o trabalho útil, que é o ramo mais essencial na educação. Não é esta obra que cada jovem cristão deve estar procurando fazer, isto é, trabalhar nas linhas cristãs? Tendes o auxílio de Cristo. As ideias dos estudantes se ampliarão, terão eles maior perspectiva, e as faculdades de prestatividade, mesmo em vossa vida de estudantes, estarão em constante crescimento. Os braços, as mãos que Deus deu, devem ser usados em fazer o bem que leve o sinete do céu, a fim de que possais no final ouvir: bem está, servo bom e fiel. Receita para os inválidos. Fui instruída de que, ao ser o enfermo encorajado a deixar os seus aposentos e passar tempo ao ar livre, cuidando das flores ou fazendo algum outro trabalho leve e agradável, sua mente será desviada do eu para alguma coisa mais salutar. Exercícios ao ar livre devem ser prescritos como uma necessidade benéfica e vitalizante. Não podemos senão sentir alegria ao ouvirmos a música dos felizes pássaros e deleitar nossos olhos nos campos florescentes e verdejantes. Devemos convidar nossa mente a interessar-se em todas as coisas gloriosas que Deus para nós proveu com mão liberal. E ao refletirmos sobre esses ricos sinais de seu amor e cuidado, podemos esquecer doenças, sentir alegria e produzir melodias em nosso coração para o Senhor. Por anos tem-me sido mostrado de tempos em tempos que os enfermos devem ser ensinados que é um erro suspender todo o trabalho físico para reconquistar a saúde. Em assim procedendo, tornam-se apáticos, o sangue circula lentamente através do organismo e constantemente se torna mais impuro. Nos casos em que o paciente está em perigo de considerar sua situação pior do que é na realidade, a indolência produzirá os resultados mais infelizes.
Trabalho bem regulado dá ao inválido a ideia de que não é inteiramente inútil no mundo, de que é, ao menos, de algum proveito. Isto lhe proverá satisfação, lhe dará coragem e lhe comunicará vigor, o que o vão entretenimento mental jamais poderia fazer. Provisão de Deus para o verdadeiro prazer. Deus proveu para cada um prazer que pode ser desfrutado por ricos e pobres igualmente. O prazer que se encontra no cultivo da pureza de pensamento e da ação altruísta, o prazer que vem de dizer palavras de simpatia e de praticar atos de bondade. Dos que tais atos praticam, resplandece a luz de Cristo para iluminar vidas anuviadas por muitas tristezas.